Bora lá, fiel! Vitória Leite da ESPN, diretamente lá do CT Joaquim Grava, trazendo as últimas informações do Corinthians e também a escalação que o Corinthians vai iniciar o primeiro jogo do derby. E já deixa aqui nos comentários o placar, o palpite do jogo. Se você acertar, a gente te menciona aqui no próximo vídeo. Comenta aí. Curta aqui o vídeo, se inscreva no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do Timão. E bora lá pro CT Joaquim Grava ver a escalação do Corinthians. Então vamos falar agora de Corinthians e Palmeiras. Vitória Leite já está conosco, em frente ao CT do Timão, para trazer informações do Corinthians. Muito bom dia, Vitória, bem-vinda. Bom dia, amigos, um beijo para vocês, para o fã de esporte que nos acompanha. Dia importantíssimo para o corintiano, né? Um derby, um jogo que começa uma sequência decisiva da Copa do Brasil e o torcedor corintiano pode sonhar com esse título, por que não? É claro que a gente sabe que tem outras milhões de prioridades, principalmente financeiras, no meio do caminho, mas o Corinthians chega forte também para esse jogo, justamente pelo motivo que vocês já comentaram. O retorno do trio Jim, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Esse trio que só se juntou a última vez há 4 meses, né, na final do Campeonato Paulista. Claro que a demissão do Ramon Dias aconteceu por vários motivos, mas como vocês bem disseram, né, um técnico que tinha acabado de ser campeão e que perdeu o trio logo depois da final do campeonato, e aí os resultados começaram de fato a oscilarem. Também dá pra gente lembrar do ano passado, né, o que foi o final de 2024 pro corintiano, porque o Corinthians estava ali na zona de rebaixamento e pula para o 7º lugar com 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, muito na conta de quem? Desses 3 que hoje voltam a se reunir. O Yuri Alberto está voltando de uma lesão, teve uma fratura na coluna, né? Uma lesão bem chata, mas que acabou sendo resolvida antes do resultado do tempo esperado. A última vez que o Yuri jogou foi no dia 24 de maio, né? Antes de se lesionar, é claro. E aí, enfim, está voltando agora com os 3 jogadores, depois de enfrentar o Botafogo com um time misto no Rio de Janeiro e conquistar um empate, que foi algo muito importante até para a questão de confiança do time do Corinthians. Falando já como o time deve se portar, aliás, deve se apresentar nesse jogo de mais tarde, a gente tem aí uma tela com a nossa provável escalação do técnico Dorival Júnior, que tem todo mundo praticamente à sua disposição. Então, Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, a dupla de volta André Ramalho e Gustavo Henrique, na lateral esquerda o Matheus Bidu, no meio campo tem Ranielli, Carilho, Martinez e aí o Garro, então o losango de volta do meio campo corintiano, Yuri Alberto e Memphis Depay na frente nesse time do Corinthians para enfrentar o Palmeiras. Então a gente vai ter aí o derby às 9h30 da noite, o primeiro jogo vai ser na Arena Corinthians, e para dar uma esquentada nesse clima de derby, vamos ouvir um dos principais pilares desse time corintiano, Hugo Souza. O derby é sempre um derby, né? E é sempre especial jogar esse jogo, participar desses jogos que são especiais. E, bom, o último que eu participei para mim foi mais especial ainda. E eu espero que esse também possa ter um final feliz, porque a gente está trabalhando muito, se dedicando muito. Clima de mata-mata, clima de Copa, é um clima que a gente gosta, é um clima que a nossa torcida gosta, é um clima que o nosso estádio proporciona e deixa melhor ainda. Então eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, vai ser um grande espetáculo. E a gente tem trabalhado bastante para que a gente possa fazer o nosso melhor nesse jogo e buscar a nossa classificação, que é o nosso maior objetivo. Importantíssimo começar uma sequência decisiva com uma vantagem, né? O corintiano não para de acreditar e aí hoje é dia de sangue no olho, como eles mesmos dizem, e expectativa de casa cheia, mesmo com o novo sistema de biometria facial, a expectativa é de casa cheia, mais de 37 mil ingressos já vendidos para essa partida, amigos. Mas a gente sabe que quando vira derby, essas distâncias diminuem bastante, né? Qualquer clássico, você tem um time melhor que o outro, quando vai para o jogo, vira um jogo muito mais físico do que técnico, normalmente é assim. E o Corinthians, o Palmeiras tem um time melhor, acho que a gente concorda, pelo menos nós dois nisso. Mas o Corinthians tem jogadores muito bons que podem decidir no jogo. Sim, eu acho que passa muito pela planificação tática das equipes. O Palmeiras do Abel, que é um grande planejador de jogos, sofreu com o Ramon Dias na final do Campeonato Paulista. Teve dificuldades e acabou perdendo aquela final. Recentemente, o Dorival sofreu no clássico com o São Paulo.
perdendo no jogo no Morumbi, um jogo em que o Crespo conseguiu ser bem superior ao Dorival, que é o atual técnico do Corinthians. O Dorival vai manter? Vai ser diferente? A pegada, a gente sabe, quando o Corinthians joga em casa é outra pegada, é outra vibração, é outro desempenho dentro de campo, outra intensidade. Poupou titulares no final de semana, o professor Dorival, né? Muita gente poupou, né? Vários times pouparam. E eu acho que a gente vai cair naquela vala comum de um jogo muito disputado, em alguns momentos nervoso, tenso, em alguns momentos com cera dos goleiros. A gente vai ficar de olho o comportamento da arbitragem. Cera dos goleiros? Vamos ver. Você não viu que a arbitragem agora vai mudar? Que o goleirão, o Léo Jardim do Vasco, foi expulso? Quem fizer cera agora, a arbitragem tá de olho, viu, Gênio? Esperamos. Não sei se vai ser bem assim, não. Ah, não? A gente vai ficar de olho para saber como vai ser. A CBF não repreendeu o árbitro, mas também não tem uma declaração assim, a partir de agora vai dar cartão para todo mundo. Não falou isso. Não repreendeu? Peraí, ao contrário, foi elogiado. A gente viu lá, como é o nome dele, Rodrigo Sintra? Rodrigo Sintra. A gente viu ele dizendo que aquilo ali, eles cumpriu a regra. Então, mas ele também não falou que é uma determinação da CBF, que deu o cartão e tal. Ela não repreendeu o árbitro, mas também não estabeleceu que seja uma conduta. Falou, ok. Mas se é regra... Fiquem atentos que a FIFA quer mais bola rolando e tal. Ele disse que não é uma recomendação da comissão de arbitragem, mas é uma nova diretriz da FIFA, digamos. Vamos ver. Cada jogo é um jogo, cada árbitro é um árbitro, cada situação é uma situação, mas eu acho que a gente vai ter aquela coisa... É claro que o segundo jogo do mata-mata é sempre mais afeito a cera, a paralisações e tal, mas a gente já pode ver um pouco isso a final hoje. Do Paulista, né, Eugênio? Nossa. Não, a final do Paulista, no segundo tempo... Não teve nem jogo. Né? Depois daquele pênalti que o Hugo defendeu, acabou o jogo, né? Acabou o jogo e eu achei horrível, critiquei muito e fui esculhambado pela torcida do Corinthians, porque critiquei a forma como o Corinthians ganhou, mas mantenho. Acho que foi muito feio. Eu queria ter visto futebol e o torcedor quer ver o time ser campeão. Eu entendo o lado dele. Só que depois a gente viu o quanto que o Corinthians tem sofrido, apesar de ter sido campeão. Ganhou do Palmeiras, foi campeão, ok. Só que aquilo ali mostrava a dificuldade que os dois times estavam atravessando no plano técnico. Eu senti um outro cheiro depois da sua análise. Cheiro de muro. Você está em cima do muro. E eu te confesso, Eugênio, que está saindo fumaça da minha cabeça, porque daqui a pouco teremos palpite artilheiro. Então todos nós vamos palpitar, vamos trazer aqui o nosso palpite sobre esse clássico. Precisa. E eu estou em dúvida. Em alguns momentos eu penso assim, Palmeiras tem mais time, coletivo, trabalho do Abel, vai dar Palmeiras. Aí passa 5 minutos e eu penso, peraí, pela primeira vez o Dorival vai ter Memphis Depay, Yuri Alberto e Garro. Com aquele calor da torcida do Corinthians, o fator casa. E aí eu penso, vou apostar no... E estou em dúvida, continua saindo fumaça da minha cabeça. Enquanto eu tento dissipar essa fumaça... Passe aqui. Vou passar a bola pro André? Dá essa responsabilidade pra eles. Mas você tá com cara de muro de apostar em empate. Tô de olho em você. André... Eu sumido. Eu não vou antecipar meu empate, o meu Ih, já se entregou. Eu só não digo que eu me entrego, porque eu ia falar justamente o contrário. Eu não vou entregar o meu palpite, porque é pra frente, mas já garanto que eu não vou falar empate. Garanto. Esse é o toque que a gente gosta. Já seguro que não vai ser empate. Gostei da ousadia. Assim, no confronto, o Palmeiras é evidentemente favorito, por tudo que a gente falou. No momento do time, voltou muito bem da pausa. A realidade dos dois clubes diferentes. O Corinthians teve dificuldades nos últimos jogos, no clássico contra o São Paulo, embora contra o Cruzeiro deu uma resposta, pelo menos no quesito energia que o Dorival pediu. Quando entraram os titulares contra o Botafogo, subiu muito de produção, e acho que esse é um fator muito importante, né, do retorno do trio. Porque a gente fala de um Corinthians com profundidade de elenco, com dificuldade de mesclar tudo na temporada. Mas o time titular é forte, assim, o time titular tem qualidade técnica, ainda que tenha alguns problemas táticos que a gente fala bastante. O Eugênio até toca num aspecto que eu até vou querer falar, porque
é algo que pode ser muito impactante nesses confrontos com o Palmeiras, mas tecnicamente o time com Garro, com Memphis, com o Yuri Alberto, com o próprio Carrilho, que não voltou no seu melhor fase, ainda que tenha sido muito importante contra o Ceará, mas não vem de uma sequência tão positiva nesse pós-mundial de clubes, é um time, pelo menos do meio para frente, bem qualificado. A questão é você conseguir mesclar na temporada. E o confronto agora é extremamente importante. Eu não gosto de falar, é mais importante para um para outro. É igualmente importante para os dois. Só que eu acho que o impacto da eliminação, ele tende a ser mais sentido no Corinthians do que no Palmeiras. Porque o Palmeiras briga pelo título brasileiro, o Palmeiras está vivo na Libertadores, financeiramente, ainda que a Copa do Brasil é muito atrativa para todo mundo, não dá para você descartar a premiação, independentemente de qual time você seja. O Palmeiras é mais sólido financeiramente, o Corinthians tem muito mais problemas e essa premiação é mais impactante. Mais sólido, você foi gentil foi calmo, infinitamente né? mais. Exato. O Palmeiras é sólido, o Corinthians tem um problema financeiro muito grande. É uma caixa d'água toda furada. Como disse o próprio presidente interino do Corinthians, Osmar O Stabile. presidente está tentando estabilizar o Corinthians. Exatamente. Então, assim, você tem essa diferença total. E o Corinthians foi eliminado da Sul-Americana. E, convenhamos, o Corinthians não deve ser campeão brasileiro. Da Libertadores e da Sul-Americana. Da Libertadores e da Sul-Americana. No brasileiro é uma distância muito grande. Então, se quer conquistar mais um título nessa temporada e conquistar um título de projeção nacional, algo que não acontece há um bom tempo, é a Copa do Brasil Esperança. Então, por isso que eu acho que seria pesado para os dois, evidentemente, mas para o Corinthians teria um impacto maior essa eliminação. Então, assim, como a Vicky falou e a torcida do Corinthians canta, o sangue no olho hoje total, porque é a grande esperança que o Corinthians tem para a sequência da temporada. Acho que isso também acaba motivando na energia que o Corinthians vem entregar, para usar o termo do Dorival. Acho que isso qualifica muito o Dorival finalmente poder ter o trio, só que aí entra o outro lado. E isso é o ponto que eu estava falando tático, que até o Eugênio traz muito aqui. Como que vai ser o time sem a bola? Que tem uma dificuldade muito grande. Nessa trinca de meio de campo, muitas vezes o lado fica exposto. E eu falei que acho que esse é um aspecto ainda mais importante hoje, porque nos últimos... É o Ranieri, Martinez e Carrilho? Exato. Joga essa linha de 3, e isso normalmente, quando você tem dobra de lateral pelo lado do campo, o Corinthians teve muita dificuldade. Para mim, um dos jogos que mais ficou nítido isso foi na ida contra o Barcelona de Guayaquil na fase prévia da Libertadores. Mas, Donk, você não acha que, por ser um clássico, isso tende a até moldar o comportamento dos jogadores? Concordo. O Memphis na final do Paulista foi outro cara, sem a bola. Até provocando, mas eu acho que sim, mas até provocando, não foi isso que a gente viu contra o São Paulo, por exemplo. Mas eu acho que isso muda. Exato. Porque a resposta contra o Cruzeiro já foi imediata. Então, eu acho que muda, só que às vezes a questão tática, o encaixe, mais do que a energia dos jogadores, acho que isso pode ser determinante. Ainda mais no momento que o Palmeiras, muitas vezes, tem jogado com o Aníbal Moreno descendo, fazendo a saída com 3 e liberando os laterais. Então pode ser que muitas vezes essa situação... Com o Giai e o Piquerez. Pode ser que muitas vezes essa dobra de lateral cause ainda mais dificuldade. Como é que o Corinthians vai suprir isso? O Yuri Alberto vai descer, mas daí quando você recupera a bola, ele tá distante. O Garro vai fechar pelo meio, você vai abrir mais o Martinez pela esquerda, o Carrilho pela direita? Para mim parece ser o caminho mais próximo do ideal para você conseguir neutralizar esse avanço dos laterais. Eu acho que na questão da energia eu concordo. Acho que esse tipo, e ainda por ser mata-mata, por tudo que envolve, acho que eu não duvido que a entrega do Corinthians vai ser total, mas ainda o encaixe tático, como o Corinthians vai se colocar para esse jogo, eu acho que esse é um dos grandes desafios sem a bola. Ponto interessante trazido pelo André, uma questão defensiva a ser resolvida no Corinthians. Certo, André? Exato. O Eugênio já destacou aqui outro dia. Perfeito, acho que todo mundo concorda. Defensivamente, o Palmeiras é mais sólido. Sim. Mas vou partir para o lado ofensivo, já que estamos falando tanto na volta do trio corintiano. Então, pensem aí, Memphis Depay, Yuri Alberto e Garro. Eu acrescentaria mais um cara aí, o Carrilho. Quando joga com esses 3, o Carrilho sobe de produção, porque é um cara que precisa de gente para dialogar. Perfeito, então você quer transformar num quarteto? Sim. Porque eu ia perguntar, então já vou começar com você, eu ia perguntar o seguinte, qual trio te agrada mais ou tem um maior poderio? Que seria Memphis, Yuri Alberto e o Garro. Aí você acrescentou. Então é Memphis, Yuri Alberto, Garro e Carrilho. Certo. Ou Vitor Roque. Aí vou acrescentar o Sousa. Então, Vitor Roque, Sousa, Maurício e mais um.
Facundo Torres. Não, eu não tenho dúvida que o quarteto ofensivo do Corinthians enche mais os olhos do que o do Palmeiras. Concordo. E é mais técnico. Se a gente olhar, Memphis, Garro, Carrilho, Yuri Alberto, se a gente coloca na balança do lado do Palmeiras, são jogadores mais coletivos, mas não necessariamente com esse brilho técnico do quarteto do Corinthians. E aí, o Corinthians tem mais poder ofensivo, se você olhar nome por nome. O quarteto. E tem mais dependência do Corinthians. Tira os 2 quartetos e vai pro jogo. O Palmeiras vira bem favorito. Exato, mas assim, o quarteto do Corinthians não só tem mais jogadores mais técnicos, como tem jogadores mais decisivos. Caras que ali você espera, e até o Vitor Roque, pelo momento, ainda não chegou naquele ponto que o torcedor do Palmeiras confia 100% que é o jogo dele. É claro que tem uns emocionados que vão dizer, não, hoje vai brilhar o Vitor Roque. Mas ele ainda está buscando esse momento de confiança ideal. É um jogador que tem potencial para isso. Mas agora, olhando para a característica, pela identidade do time, são todos jogadores muito valorizados pelo Abel, porque entregam a parte defensiva, o comprometimento tático, o ideal coletivo do Abel é melhor representado por esses jogadores, porque o Facundo, por exemplo, é um operário, um cara que não para o tempo inteiro, que volta para marcar, que não é necessariamente esse jogador que vai acertar todas as decisões ali na frente, mas tem o comprometimento com a equipe. Só que em jogos de mata-mata, pesa muito ter jogadores decisivos, jogadores que numa bola ali podem tirar um coelho da cartola, porque geralmente é clássico, é jogo mais pegado, tá todo mundo ali numa rotação alta, todo mundo muito concentrado e geralmente é jogo de detalhe. Clássico, não tem tantas chances de gol, você tem que aproveitar as poucas que tem, né? Não, e no clássico no Allianz, por exemplo, quando o Corinthians teve a chance, o Yuri Alberto foi lá e marcou. Então é importante ter jogadores assim, eu vejo que isso é um trunfo do Corinthians. E concordo com todo mundo. Nos últimos anos, o Palmeiras foi favorito na maioria dos clássicos, não só contra o Corinthians, contra São Paulo e Santos também. Mas ainda assim, foi eliminado por São Paulo, perdeu o final para o Corinthians. No ano passado, chegou a perder para o Santos no jogo de ida do Paulista, conseguiu virar na volta. Mas o fator clássico transforma num jogo mais imprevisível, o que não fosse clássico, o Palmeiras tenderia a ter mais vantagem nesses jogos, porque tem uma equipe superior, um elenco melhor e um trabalho mais estabelecido do Abel. Agora, outro trunfo do Corinthians, sabendo disso, sabendo que o Palmeiras é mais pronto como equipe, é torcida de novo. O Corinthians, e aí sem demagogia, tem uma torcida e um estádio que é capaz de ganhar jogo. E como aconteceu na final do Paulista. O ambiente... Não. O jogo que o Corinthians ganhou foi no estádio do Palmeiras. Mas ali, Abel, o Corinthians estava num cenário de muita dificuldade, a torcida entrou em campo e ajudou a segurar o resultado. Ali eu não tenho dúvida que o torcedor corintiano usou de todos os artifícios e artefatos, né? E aí não precisa chegar a esse ponto de jogar bomba no campo. Artifícios e artefatos. Não precisa jogar bomba no campo, isso daí coloca a integridade dos jogadores em risco, risco de punição para o clube. Mas hoje o torcedor corintiano... tenho certeza que vai estar muito mobilizado pelo que fez na final do Paulista. E ali é isso. Palmeiras adora jogar fora de casa também, hein? Adora, mas sentiu. Sentiu na final do Paulista, porque foi uma pressão... Perdeu em casa, já te falei. Abel, mas o Palmeiras foi melhor. Em vários momentos, sobretudo no segundo tempo, teve a bola com o Veiga para fazer 1-0... perdeu e depois disso... Pênalti defendido, né? Não, e depois disso, Hugo não conseguiu criar mais, porque a pressão ali, a atmosfera na Neoquímica Arena mudou. Então o torcedor corintiano precisa entender isso de novo, sabendo que tem... agora é uma decisão invertida, né? O Corinthians vai decidir no Allianz Parque, mas sabendo que hoje o Corinthians precisa muito da torcida. Se a torcida entrar em campo de novo... entrar com... Precisa muito do Hugo. Dentro olha o lance ali, ó. Mas eu acho que hoje é um clássico que tem esse peso, né? De atmosfera, de mobilização, e o torcedor corintiano pode ajudar de novo. Diga, Eugênio. Você falou do Hugo, né? Que brilhou intensamente nessa conquista do título. Sim. O Hugo não tem brilhado no Campeonato Brasileiro, né? Mas não tá na conta dele também. Nenhum resultado do Corinthians. Mas ele não tá falhando. Tô colocando na conta dele. Estou dizendo que ele não está brilhando o que ele brilhou antes.
Você acha que ele caiu de produção? Eu não acho, não. Ele está sendo um goleiro apenas comum no Campeonato Brasileiro. Ele estava mais do que isso. Tanto que você o citou para a seleção brasileira, eu também. Sim. E se a gente pegar, não sei se o Ricardinho está a postos lá para dar para a gente a classificação do Hugo no Bola de Prata, mas eu acho que ele não briga pelos primeiros lugares do Bola de Prata. Não que ele tenha falhado, tá? Mas que ele não está fazendo algumas defesas assim que a gente lembrava, de, salvou uma bola aqui, salvou outra ali e tal. É interessante a gente dar uma olhadinha para entender esse momento de cada um. Espero que ele possa recuperar, porque é um goleiro que eu aposto muito, sempre apostei muito no Hugo, tem um grande potencial técnico, mas não está falhando, só não está sendo brilhante. Exigir demais o cara ser brilhante, talvez seja exigir demais. Tem mas que ter essa exigência, inclusive, na seleção brasileira, com goleiros da seleção. Se você está pensando, né, em seleção brasileira, o cara tem que ser acima do comum, entendeu? Uhum. Ótima oportunidade a partir de hoje. Quem sabe. Um mata-mata contra o rival Palmeiras. Quem sabe ele brilha de novo, como brilhou na final, intensamente. E tinha brilhado em jogos anteriores, assim, ele viveu um período ali de brilho máximo. Depois voltou para a normalidade. Ano passado também. Você está citando o primeiro semestre, a final do Paulista desse ano do Hugo, mas ano passado jogou muita bola também, né? Pessoal, hoje é dia de derby, eu sei que a mídia fica em cima do muro em relação a quem é o favorito, mas você, já sabemos quem é o grande favorito para vencer hoje, o primeiro jogo em casa, e posso afirmar aqui, tá, que acho que o resultado do derby, né, a consequência da classificação do Corinthians vem no jogo de hoje. É atitude, é carrinho, cara, hoje é aquele jogo que você tem que deixar a alma em campo. Nós sabemos, né? A final do Paulista, o Corinthians tirou da alma aquele título paulista. Então, cara, é possível, né, a gente fazermos um ótimo resultado. Eu tô cravando aqui, hein? O Yuri Alberto, 2-0, 2 gols do Yuri Alberto, hein? Tô cravando aqui. Se você não cravou ainda, deixa a sua opinião aqui nos comentários, tá certo? E o que você achou da escalação? Você mudaria alguma coisa? Iria com o Andilérico, o Biduzinho, que é o que tá dando mais, né, divergência aí nas escalações? Qual dupla de zaga você entraria? Né? Eu quero saber a sua opinião, vamos trocar uma ideia. O dia de hoje vai ser agitado, chega logo 8 horas da noite, 9, cara, pra gente já entrar ali na atmosfera do jogo. Mas é isso, fica aqui comigo o dia todo, vou trazer informações, fazer reações aqui das notícias do Corinthians para te deixar informado e a gente trocar sempre essa ideia aqui. Beleza? Curta o vídeo, se inscreva aí no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do Timão e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!